Olá, turma, tudo bem? Eu sou a professora Márcia Lovato. A aula de hoje é de trigonometria e a habilidade a ser trabalhada é identificar gráficos das funções seno e cosseno. Para isso, nós vamos usar o GeoGebra, que é um aplicativo, né, de construção de gráficos. Tem uma atividade bem bacana aqui, que vai dar para vocês perceberem direitinho as diferenças entre a função seno e a função cosseno. Bom, então primeiro eu vou fazer da função seno. Vamos voltar aqui na origem. Ó, vou clicar aqui, seno de beta, tá? E vocês vão imaginar uma bolinha partindo desse ponto aqui, ó. Aqui é um arco de 0 grau ou 0 radiano, tá? Então é o ponto de origem da nossa bolinha. E a bolinha vai girar em torno dessa circunferência, que é a circunferência trigonométrica. O que é a circunferência trigonométrica mesmo? É uma circunferência de raio unitário, por isso que nós temos aqui 1, 1, menos 1, menos 1. E os eixos cartesianos aqui dividem a circunferência em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. No eixo X, nós temos os valores dos cossenos. E no eixo Y, os valores dos senos. Bom, e aí, para analisar o comportamento da bolinha, quando a gente está falando de seno, nós temos que observar se a bolinha sobe ou desce. Lembrando que do 0 para cima os valores são positivos e para baixo do 0 os valores são negativos. E aqui do lado vai aparecer o gráfico. Nós já sabemos de antemão que esses gráficos, tanto do seno quanto do cosseno, tem formato de onda, tá? E as duas ondas são bem parecidas, elas apenas passam por pontos diferentes, né? E elas têm um comportamento um pouquinho diferente, então vamos observar agora. Ó, então primeiro o gráfico do seno. A bolinha partiu daqui do 0. No primeiro quadrante, ela sobe, ó, eu tô analisando aqui, eixo do seno, se ela sobe ou se ela desce. Ela sobe até chegar em π sobre 2, que é 90 graus. Completou o primeiro quadrante. Então, a bolinha subiu. A onda é crescente no primeiro quadrante. E os valores são positivos, ó, é do 0 para cima. Segundo quadrante, a bolinha começa a descer. Ó, ela desce, desce, desce. Quando completa meia volta, que é π, passei um pouquinho, π 180 graus, a gente fecha uma parte da curva, ó, crescente, decrescente, aqui é π, ó, segundo quadrante. Terceiro quadrante, a bolinha continua descendo, então a curva continua decrescente, olha aqui, ó, ela descendo, ó. Até completar o terceiro quadrante, que é lá embaixo em π, 3π sobre 2. E no quarto quadrante, a bolinha sobe. Sobe até completar a volta. Quando completa a volta, o arco mede 2π radiano, ou 360 graus. Bom, mas aí, a bolinha parou aí, pronto, acabou? Ela não pode continuar girando? Pode sim. Mas, se ela continuar girando, começa a haver uma repetição. Por isso que nós dizemos que essas funções seno e cosseno são funções periódicas, tá? Elas acontecem dentro de um ciclo e a partir dali é repetição. Olha lá, quer ver? Observe, ó. É a mesma coisa, a bolinha sobe no primeiro quadrante, depois desce no segundo, terceiro desce e quarto sobe, repetiu. E assim vai se repetindo inúmeras vezes. Então, essa é a onda da função seno. Sempre que a gente trabalha com funções periódicas, a gente analisa o período e a amplitude dessa função. O que é período? Período, gente, é o tamanho daquele ciclo onde o fenômeno acontece. Que nem aqui no caso, aconteceu em uma volta completa. E uma volta completa, a gente sabe que mede 2π. Então, por isso que o período é 2π. E amplitude? O que é amplitude? É a metade dessa distância aqui, ó,
entre o ponto mais baixo, que é o -1, e o mais alto. Ó, essa distância não tem 2 unidades? A amplitude é a metade dessa distância, então é 1. Então, repetindo, a função seno. O gráfico é uma onda que tem período 2π e amplitude 1. E o cosseno? O que tem de diferente? Então, vamos clicar lá, o cosseno de beta agora. A bolinha vai partir do mesmo lugar, é a origem dos arcos. Só que agora, como os cossenos estão aqui no eixo X, a gente tem que analisar se a bolinha se desloca para a direita ou para a esquerda. Lembrando que para a direita os números são crescentes e para a esquerda decrescentes. E outra coisa, ó, aqui no eixo dos cossenos, esse ponto de partida é o 1. No eixo dos senos, ó, atrás aqui, vale 0. Então, esse gráfico do cosseno começa no 1. O gráfico do seno começa no 0. Quer ver, ó? Bolinha vai partir. Olha lá, onde que começou o gráfico, ó? Começou aqui no 1. E como a bolinha está indo para a esquerda, o gráfico é decrescente, os números diminuem. No primeiro quadrante, é esse o comportamento do cosseno, ó. Fechou o primeiro quadrante. No segundo, a bolinha continua indo para a esquerda. Então, a onda continua decrescente, ó, até completar meia volta. Meia volta é π. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Até o π, a curva é decrescente. Terceiro quadrante, ela começa a se deslocar para a direita. Aí, os valores aumentam, o cosseno é crescente. E quarto quadrante, continua crescente, continua para a direita. Olha lá, até fechar a volta, completar a volta. Continuando, a segunda volta se repete igualmente. Então, é uma função periódica, certo? Então, se analisarmos o período, é igual da função seno. O período é 2π, tá? O ciclo se fechou em uma volta completa, 2π. E a amplitude também é 1, né? Ó, o valor mínimo é -1, o valor máximo é 1. Então, a amplitude está aqui, é metadinha. Essa altura de 1. Então, é isso, pessoal. Agora, se você olhar assim de repente, como é que você vai saber se uma determinada onda é referente ao seno ou cosseno? Basta você olhar aqui, ó. A onda do seno passa pelo 0. Seno de 0 é 0. E cosseno de 0 é 1. Então, é uma forma de você diferenciar. Isso eu estou me referindo às funções básicas, tá? Seno de x ou cosseno de x. Porque aí depois essas funções elas podem sofrer alterações. E os seus gráficos também, claro. Tá ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E até uma próxima aula, então, tá? Muito obrigada!